Agora vamos falar de uma outra oportunidade, oportunidade no mercado de trabalho. A gente sabe que não está fácil, né? Mas às vezes a gente não está também fazendo o nosso melhor. E aí, como está muito complicado, a gente precisa aprender para fazer tudo perfeito, para correr atrás de um emprego, mas do jeitinho certo. E ter um currículo bem elaborado é fundamental, gente. E olha, justamente nesta etapa, muitos jovens encontram dificuldade. Então, tem gente que não tem muita informação e fica preocupada e acaba achando que não pode fazer um currículo. Outros não sabem o que é importante colocar. Para ajudar a gente nesse assunto, com dicas do que é aceitável ou daquilo que você não deve colocar no currículo, eu recebo ele, que é assistente de administrativos do Centro de Integração Empresa Escola, CIE, Anderson Mariano. Seja bem-vindo. Como Obrigado. vai? Tudo bom? Tudo bom. Você deve ter feito um bom currículo para entrar no CIE. Com certeza. Nós E o devemos currículo, manter. às vezes, é mesmo um desafio, principalmente o primeiro. O primeiro acho que é desafio para todo mundo, né, Anderson? É verdade, porque assim, você tem altas perspectivas, você quer iniciar aí no mercado, no mundo do trabalho. Então, assim, você fica pensando o que eu devo colocar, o que eu não devo colocar. E com medo, né, de repente colocar alguma informação que já te elimine ou que você possa pensar que aquilo não vai te ajudar, né? Maravilha. Eu quero começar um pouquinho antes. Tem gente que consegue a indicação de um amigo. Ah, minha mãe tem um amigo que, meu pai tem um amigo que, e conseguiu essa indicação. Certo. Marcou de ir lá na tal empresa, amanhã às 15h. A pessoa precisa obrigatoriamente levar um currículo? Olha, é interessante justamente questionar no momento de uma ligação, tá? Com o selecionador, olha, eu devo levar o currículo, ou até mesmo o selecionador acaba se antecipando, né? Então, o selecionador pede para que você leve, mas por via das dúvidas, né, a gente sempre recomenda que você leve o seu currículo, esteja preparado, pesquise sobre a empresa, mesmo se você é uma pessoa que foi indicada, que tem um conhecido, de repente, enfim, porque isso vai ser necessário para você até se manter na empresa, né? Você tem que ter aquela competência e desenvolver suas atividades. Bom, e na entrevista de emprego, se você não conhece a empresa que está te convidando, ponto bem negativo, né? Bem negativo, com certeza. Então tem que dar uma estudadinha. Hoje pela internet a gente consegue todas as informações. Agora vamos lá, no currículo, o que a gente tem que colocar? Vamos lá, então partindo aí por uma ordem cronológica, né? Então primeiramente você deve colocar o seu nome completo, tá? O seu nome, ele é a sua marca. Então, quando você for desenvolvendo aí a sua carreira, o seu nome é o que você irá carregar. Então, não é necessário você colocar a palavra currículo vitae ou CV, até porque quando você se inscreve a uma vaga, o selecionador já tem a consciência de que aquilo é um currículo, né, de que aquele documento é o seu histórico profissional. Então, é muito importante você deixar o seu nome de uma maneira clara e que seja a primeira informação que o selecionador terá de você. Partindo pela ordem, nós temos o objetivo, tá? Então, no objetivo, nós colocamos aí o cargo ou a área de interesse que você está buscando. Então, por exemplo, eu busco ser analista financeiro, coloco analista financeiro. Eu busco a área de recursos humanos, coloco a área de recursos humanos. E o que acontece também, que a gente sempre é importante frisar, né? Um erro de colocar assim, olha, eu quero crescer com a empresa, eu quero trazer resultados, eu quero ser aquele profissional que você está esperando. Mas o objetivo não é para isso. Não é tá? para se vender no currículo. Não é para se vender nesse caso. Então, você deve colocar a informação de modo direto. Objetiva, né? Objetiva, exatamente. Perfeito. Depois eu vou perguntar mais sobre alguns extras, se a gente põe no currículo ou não põe. Mas, para eu não acabar respondendo antes do nosso povo pergunta, vamos a ele, porque a turma perguntou nas ruas. Eu quero só antes pedir uma coisa para a produção. Se possível, vocês procurarem um currículo que atenda o que o Anderson está explicando para a gente colocar na tela. Porque tem gente que nem nunca viu um currículo, né? Que mora numa cidade que não tem e o filho precisa fazer um currículo. Então, a gente vai colocar. Vamos procurar, a gente tem um tempinho para isso. Daqui a pouco a gente coloca aí na tela para você. Então, vamos à primeira pergunta, Anderson? Pode soltar. Boa tarde, meu nome é Felipe e eu falo inglês fluentemente. Eu deveria colocar isso no meu currículo? Felipe, muito boa pergunta, Felipe. Sim, você deve colocar isso no seu currículo, colocar o seu grau de proficiência, né,
do nível que você consegue se comunicar, escrever, ler. E não só para um curso de idioma, tá? Você deve colocar isso para um curso de formação, curso técnico superior, enfim. Coloque, caso esse curso tenha um nível, por exemplo, eu tenho conhecimento em Excel. Tá? Coloque lá, básico, intermediário ou avançado. Sempre coloca o nível que você está. Exatamente. Básico, intermediário ou avançado. Isso, exato. No caso da língua, né, do inglês, tá? Você deve colocar básico, intermediário, avançado ou fluente. Né? Por que isso? Porque quando você fizer a sua candidatura para uma vaga, isso vai ser observado pelo selecionador e, de repente, se você tem um nível, de repente, acima do que ele procura ou justamente o que ele procura, esse pode ser o seu diferencial. Por quê? Porque você detalhou, você foi objetivo e soube, entre aspas, vender aquela sua competência, né, que é o conhecimento no inglês. Maravilha. Vamos então para a próxima pergunta. Pode soltar. Meu nome é Vinícius. Eu queria saber se eu preciso colocar as minhas qualidades no currículo. Qualidades. O que seriam as qualidades que a gente coloca no currículo? Certo. Na verdade, a gente não deve colocar as qualidades, tá? Porque cai naquela questão de você se autoelogiar no currículo, tá? Então, assim, colocar, olha, eu sou um profissional comprometido, prestativo, sei trabalhar em equipe, nada disso você deve colocar, porque pode soar como um autoelogio, né? E como que isso vai ser percebido? No dia a dia, na entrevista, o selecionador tem técnicas, né, que podem ver se realmente você é prestativo, se você ajuda os seus colegas nas suas experiências, enfim. Então, é legal você deixar isso para um momento de contato pessoal, ou até mesmo no dia a dia, que isso é inevitável. Com certeza. Mas eu já recebi muitos currículos assim, profissional dinâmico, competente, comprometido, né? Verdade. Uma linha ali, mas vem aquelas competências, aquelas qualidades. Sim, então, você não pode... deve colocar. Não deve colocar. Você não precisa deixar de se vender, entre aspas, certo? Até porque você tem que valorizar as suas qualidades, suas competências, mas você pode fazer isso de outros modos, de modos mais assertivos. Então, por exemplo, atuei em conjunto para o resultado de determinado projeto. Então, você está dizendo que você sabe trabalhar em equipe, na descrição das atividades do seu cargo. Então, isso pode te vender de uma forma positiva. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Pode soltar. Boa tarde, eu gostaria de saber se eu preciso colocar pretensão salarial no currículo. Olha, o Vinícius é jovem aprendiz, que coisa boa. E aqui na Rede Vida, tudo que a gente tem de jovem aprendiz e estagiário é através do CIE, que é a melhor ponte entre empresa e escola, viu? Você, empresário, entre em contato com o CIE. Você, jovem, para ser jovem aprendiz ou estagiário, faça o cadastro no CIE. Não, muito boa pergunta também. Pretensão salarial. Vamos lá, pretensão salarial. Não é aconselhável que você coloque, a não ser que a empresa te solicite. Por quê? Normalmente, quando você se inscreve a uma oportunidade, o salário ele já está pré-definido, né? A empresa já tem a noção de quanto ela pode pagar por aquele profissional ou por aquele aprendiz, estagiário. Então, é interessante que você questione, caso a empresa lhe peça, você coloque, porque se ela tem um valor fechado, normalmente isso não vai influenciar, a não ser que ela queira negociar. Tá, joia. Próxima pergunta. Boa tarde, eu gostaria de saber se eu coloco a foto no currículo, sim ou não? Boa pergunta, Glauber. Foto? Verdade, o Glauber aí tem uma pergunta que surge em toda conversa, seja com familiar, seja aí nas ruas. Sempre quando perguntado aí sobre currículo, existe essa questão. Devo colocar ou não a foto? Então, o que a gente sempre recomenda? Que não, tá? A não ser que seja solicitado, assim como a pretensão salarial. Porque a gente discute muito aí a questão de diversidade. Se a gente discute diversidade, a gente tem que contratar, né, nós selecionadores, uma pessoa, seja ela homem, mulher, negro, branco, enfim. Então, se nós pedirmos foto, talvez a gente caia nessa contradição da questão da diversidade. Então, você vai ser contratado por aquilo que você é, por aquilo que você produz, e não pela sua foto. A não ser que a empresa, né, tenha uma necessidade de sistema, de repente ela precisa ter sua foto, pode acontecer. Porque colocando a foto, a gente não está contribuindo para essa aceitação, né? E a gente precisa contribuir, porque isso faz um mundo melhor, viu? Próxima pergunta.
Boa tarde. Eu preciso colocar minha idade no currículo? Idade. Idade é uma boa pergunta também. A idade não é um fator crucial que vá fazer uma diferença no seu currículo, tá? Porém, se você já tem ela inserida no seu currículo, mantenha atualizada, tá? Para que você nunca tenha um documento desatualizado. E por vezes ela pode sim ser requisitada, por quê? Porque as empresas utilizam também nos seus cadastros online, no seu sistema de recrutamento e seleção. Aí, nesse caso, não seria Enfim. melhor colocar data de nascimento? Porque aí nunca vai mudar, né? Pode ser. Acho que até facilita e evita com que você esqueça de... De atualizar. Poxa, fiz o currículo e agora? Tem que atualizar toda hora? Nesse sentido. O que seria ótimo a gente nem precisar atualizar a idade, né? É verdade. Vamos para a próxima pergunta. Eu preciso colocar um título no currículo, como, por exemplo, currículo vitae? Boa pergunta, Luana. Precisa? Não precisa, Luana. Não. A Luana não precisa porque currículum vitae é uma palavra, né, que vem aí do latim, histórico de vida. Então, como nós dissemos no começo, quando você se candidata a uma vaga, subentende-se que aquilo é seu histórico de vida, o seu currículo. Então, usa seu nome. Tá? O seu nome pode te ajudar aí nessa sua Nesse exposição. começo. Exatamente. As pessoas, quando não têm experiência, os jovens, né? Sim. Eles ficam constrangidos de fazer um currículo pequenininho. Falar, puxa, mas só tem isso aqui, né? Tudo bem se for só isso aqui? Ou o que mais que a gente poderia colocar nesse currículo para dar uma engordadinha? Tudo bem. Na verdade, a gente diz assim, mais vale o conteúdo do que o tamanho do documento, de repente. Né? Então, se você é um jovem, você está numa primeira oportunidade de trabalho, não tem experiências profissionais, o que você deve colocar no seu currículo? Cursos, tá? Existem diversas empresas, assim como, por exemplo, o CIE, que oferece cursos gratuitos com saber virtual, por exemplo. É bem legal. Acho que vale a pena aí você, jovem, dar uma olhadinha lá no site do CIE. Tem mais de 20 cursos, são trilhas gratuitas. Você faz esse curso, e assim como outras pessoas podem fazer em outras empresas, né? E insere aquilo no seu currículo. Por quê? Quando você não tem uma experiência, o que vai ser seu diferencial? Os seus cursos, o seu interesse, a sua vontade de crescer. Perfeito, muito bem. O serviço trabalho voluntário, Sim. ajudou na igreja, foi responsável pelo audiovisual, isso tudo deve constar. Deve sim. Você pode colocar como atividades complementares, informações adicionais. Maravilha. Isso conta e inclusive é bem visto quando você faz um trabalho social. Não só por, vou colocar no meu currículo, mas sim porque você está ajudando o próximo, né? Acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas que ajudem o próximo e que tenham esse entender social da coisa. Maravilha. Anderson, a gente já tem um currículo para colocar na tela. Que ótimo. Se você quiser corrigir qualquer coisa, fique à vontade. Na tela, vamos lá. Vamos lá. Se você não sabe como é um currículo, tá aí. Então vai o nome, Certo? dados pessoais. Vamos ver aqui de pertinho o que está escrito. Endereço, bairro, cidade, natural da onde, estado civil, data de nascimento, telefone e e-mail. Isso tudo precisa constar? Pode constar. Pode sim, constar. Precisa, inclusive deve, para você ser contatado aí pelas empresas. Escolaridade ou formação? Vamos lá. Escolaridade ou formação? Sim. Você deve colocar, no caso, todas as suas informações de grau de escolaridade, tá? Tá, então coloca tudo aqui. Objetivos, o que a gente colocaria? Qual que é o objetivo? Então, por exemplo, você é um jovem, nunca trabalhou. Meu objetivo é ser jovem aprendiz. Coloque jovem aprendiz ou estágio na área administrativa, se eu estou estudando administração. Perfeito. Agora aqui, cursos e experiência. Eu posso colocar o cursinho de inglês que eu fiz? Você pode colocar. Pode colocar assim. É aqui que eu coloco a minha experiência como voluntário de alguma ONG? Pode ser, mas de repente, se você tem outras experiências profissionais, você pode colocar o seu trabalho voluntário como informações adicionais. Tá. Porque ele seria, vamos dizer, um diferencial profissional que você tem. Lembrando que o Anderson falou que os cursos à distância, gente, também são para colocar, Com certeza. né? Porque é curso, é conhecimento que você adquiriu. Então é aqui, cursos e experiências. Experiências profissionais, aí já seria trabalho mesmo? Exato. Inclusive é interessante, seguindo aqui a ordem, tá? Você colocar o seu nome, seus dados pessoais, o seu objetivo acima da escolaridade ou formação, ok? Depois sim, a escolaridade e formação. Aí você parte para a experiência,
Tá. E abaixo, os cursos. Então, não juntar cursos com experiências, tá bom? Então, vamos lá. Dados pessoais, objetivo. Objetivo. Escolaridade e formação, Exato. experiências profissionais E cursos. e cursos. Esse seria o básico aí Maravilha. de um bom currículo bem descrito. Pegou? Então é para caprichar. Anderson, muito obrigada. Obrigado. Você pode ir por esse ladinho aqui. Foi Agradeço. bom, né? A gente aprendeu bastante hoje, hein? E é assim, gente, o CIE é o Centro de Integração Empresa-Escola. Entra no site cie.org.br, faça o seu cadastro. O CIE também está no LinkedIn, porque é uma rede social bem voltada para o trabalho. E lá no LinkedIn você pode acessar Centro de Integração Empresa-Escola, tracinho CIE. O Facebook é oficial.cie, o mesmo Instagram, oficial.cie. E o Twitter, CIE_oficial 1. E tem também um canal no YouTube. E você viu que ele está presente em tudo quanto é lugar. Milhares de empresas, organizações públicas são parceiras. Já tem muita gente com essas oportunidades maravilhosas, adolescentes, jovens. Então, olha, instrua o seu filho. É para fazer o cadastro no CIE, é para ter acesso aos cursos, porque mente vazia você já sabe, né? Então, vamos botar eles para pensar, vamos botar para aprender, que é assim o melhor jeito.